Imagine ter 52 anos, estar falido, sofrendo de diabetes e artrite, dormindo no banco de trás do seu carro enquanto tenta vender misturadores que ninguém quer comprar. Imagine que todos os seus negócios anteriores falharam miseravelmente, seu casamento está desmoronando e você está tão desesperado que aceita qualquer reunião, por mais distante que seja, apenas para ter uma chance de fazer uma venda. Agora imagine que, nessa reunião aparentemente comum em um restaurante pequeno na Califórnia, você encontra algo que mudará não apenas sua vida, mas a forma como o mundo inteiro come. Essa é a história de Ray Kroc, o homem que não inventou o McDonald's, mas que o roubou dos verdadeiros criadores e o transformou em um império de 200 bilhões de dólares. E antes que você o julgue como vilão ou herói, deixe-me contar a verdade completa, porque essa história é muito mais complexa, muito mais fascinante e muito mais instrutiva do que qualquer versão simplificada que você já ouviu. Ray Kroc não era um gênio desde criança. Não vinha de família rica, não tinha educação privilegiada ou conexões poderosas. Ele era absolutamente comum, talvez até abaixo da média em termos de conquistas, e foi exatamente isso que tornou sua história tão poderosa e irreplicável. Se Ray Kroc pôde fazer o que fez, começando aos 52 anos como um fracassado completo, então as desculpas que você está usando para não começar provavelmente não são tão válidas quanto você pensa. Raymond Albert Kroc nasceu em 1902 em Oak Park, Illinois. Passou a juventude pulando de emprego em emprego. Vendedor de copos de papel, pianista em bares, vendedor de imóveis durante o boom dos anos 1920. Cada empreendimento parecia promissor no início e terminava em decepção. Ray tinha energia, entusiasmo e habilidade de vendas, mas faltava algo fundamental. Ele ainda não tinha encontrado o veículo certo para seu talento. Essa é uma lição crucial que a maioria das pessoas aprende tarde demais ou nunca aprende. Talento sem o veículo certo é como ter um motor de Ferrari em um corpo de Fusca. Você tem poder, mas não está indo a lugar nenhum rapidamente. Ray passaria 4 décadas procurando sua Ferrari. Em 1937, aos 35 anos, Ray finalmente conseguiu um emprego vendendo multimixers, máquinas que podiam fazer 5 milkshakes simultaneamente. Era um trabalho de vendas comum, nada glamouroso. Mas Ray era excepcionalmente bom nisso. Ele entendia algo fundamental sobre vendas que muitos vendedores nunca entendem. Você não está vendendo um produto, está vendendo uma visão do que a vida do cliente será depois de comprar seu produto. Ray não vendia misturadores, vendia eficiência, lucro e crescimento. Durante os anos 1940 e início dos anos 1950, Ray viajou pelo país vendendo multimixers, dormindo em hotéis baratos, comendo em lanchonetes sujas e dirigindo milhares de quilômetros por semana. Mas havia um problema crescente. A maioria dos restaurantes não precisava fazer 5 milkshakes ao mesmo tempo. A demanda estava caindo e Ray, agora na casa dos 50 anos, estava começando a sentir o peso da idade e do fracasso acumulado. Sua saúde estava deteriorando. Seu casamento estava se desintegrando e sua energia incansável estava começando a vacilar. Esse é o momento que define vidas. Quando você está no fundo do poço, quando todos os sinais dizem para desistir, quando a lógica sugere que você aceite a derrota e se acomode em uma mediocridade confortável. A maioria das pessoas escolhe a segurança da resignação. Ray Kroc estava prestes a fazer a escolha oposta. Em 1954, Ray estava revisando seus registros de vendas quando algo estranho chamou sua atenção. Um pequeno restaurante em San Bernardino, Califórnia, havia comprado 8 multimixers. Isso era extraordinário. A maioria dos restaurantes comprava 1, talvez 2 no máximo. 8 multimixers significava que esse lugar estava fazendo 40 milkshakes simultaneamente. Ray tinha que ver isso com seus próprios olhos. Ele dirigiu até San Bernardino, uma viagem longa e cansativa, esperando encontrar algum tipo de operação massiva. O que ele encontrou foi um pequeno edifício octogonal com arcos dourados, sem serviço de mesa, sem garçonetes, sem pratos de cerâmica. Apenas uma janela, onde você fazia o pedido, e outra onde recebia sua comida em embalagens de papel. E tinha uma fila enorme de carros e pessoas esperando para comprar hambúrgueres de 15 centavos. Ray ficou observando por horas, fascinado.
A operação era como uma máquina perfeitamente calibrada. Pedidos sendo tirados rapidamente. Comida sendo preparada em uma linha de montagem que teria feito Henry Ford se orgulhar. Clientes recebendo suas refeições em menos de 60 segundos. Era revolucionário. Naquele momento, Ray Kroc teve a epifania que mudaria tudo. Este não era apenas um bom restaurante, era um sistema replicável. Esta era a franquia perfeita, esperando para ser expandida nacionalmente. Aqui é onde a história fica complicada e moralmente ambígua. Os donos eram os irmãos Richard e Maurice McDonald, dois homens que haviam passado anos aperfeiçoando seu sistema. Eles tinham tentado franquear antes, com resultados mistos, mas estavam satisfeitos com seu único restaurante lucrativo. Eles não tinham ambição de construir um império. Estavam felizes fazendo um bom dinheiro e vivendo confortavelmente. Ray viu algo que eles não conseguiam ver: o potencial ilimitado do que eles haviam criado. Ele os convenceu a deixá-lo ser seu agente de franquias exclusivo. O acordo inicial parecia justo. Ray abriria novas franquias McDonald's e os irmãos receberiam 0,5% da receita bruta de cada unidade. Ray ficaria com 1,4%. Mas aqui está o problema que Ray rapidamente descobriu. 1,4% da receita bruta simplesmente não era dinheiro suficiente. Depois de pagar todas as despesas, Ray estava basicamente empatando, mesmo enquanto abria mais e mais unidades. Ele estava construindo um império para os irmãos, enquanto ele mesmo permanecia pobre. Observe a dinâmica aqui. Os irmãos McDonald tinham a inovação, o sistema, a marca, mas eles não tinham a visão, a ambição ou a implacabilidade necessária para transformar isso em algo verdadeiramente massivo. Ray tinha a visão e a ambição, mas estava preso em um acordo que o mantinha financeiramente estrangulado. Algo tinha que mudar. Durante os primeiros anos, Ray abriu dezenas de unidades, trabalhando 16 horas por dia, supervisionando cada detalhe. Ele era obcecado com a padronização. Cada hambúrguer tinha que pesar exatamente 1,6 onças. Cada porção de batatas fritas tinha que ter o mesmo tamanho. Cada restaurante tinha que parecer idêntico. Não era apenas sobre comida, era sobre criar uma experiência consistente que você poderia replicar em qualquer lugar. Mas financeiramente, Ray estava afundando. Foi então que ele conheceu Harry Sonneborn, um ex-executivo financeiro que viu imediatamente qual era o problema. Ray estava no negócio errado. Ele não deveria estar no negócio de hambúrgueres, deveria estar no negócio imobiliário. Harry propôs um esquema brilhante. Em vez de apenas franquear o sistema McDonald's, Ray deveria comprar ou arrendar os terrenos onde os restaurantes seriam construídos e depois sublocar esses terrenos para os franqueados a preços marcados. Essa seria a verdadeira fonte de receita. Ray criou uma subsidiária separada chamada Franchise Realty Corporation em 1956 e, de repente, tudo mudou. O dinheiro começou a fluir não das vendas de hambúrgueres, mas do controle dos terrenos. Os franqueados pagavam suas taxas aos irmãos McDonald, conforme o acordo original, mas também pagavam um aluguel substancial a Ray por usar o terreno. Os irmãos não tinham nenhuma participação nesses lucros imobiliários. Tecnicamente, Ray não estava violando o acordo de franquia, mas estava claramente contornando-o de maneiras que concentravam a riqueza em suas mãos, não nas dos criadores originais. Essa é a parte da história que faz Ray Kroc tão controverso. Ele era um gênio dos negócios ou um ladrão? A resposta honesta é ambos. Ele viu valor que os criadores originais não viam e teve a coragem e a implacabilidade para capturar esse valor. Mas ao fazer isso, ele efetivamente roubou o legado dos irmãos McDonald. Em 1961, Ray estava financeiramente forte pela primeira vez em sua vida, mas ainda estava amarrado aos irmãos, que rejeitavam constantemente suas ideias de inovação e expansão. Eles não queriam milkshakes instantâneos, não queriam novos itens de menu, não queriam expandir internacionalmente. Para Ray, isso era intolerável. Ele não havia esperado 52 anos para encontrar seu veículo, apenas para ter sua velocidade limitada por pessoas sem ambição. Então Ray fez algo audacioso e brutal. Ele ofereceu comprar completamente os direitos da marca McDonald's por 2,7 milhões de dólares. Os irmãos aceitaram,
provavelmente aliviados por finalmente se livrarem de Ray e sua obsessão. Mas havia uma reviravolta cruel. Depois dos impostos, os irmãos ficariam com muito menos e teriam que renunciar aos direitos sobre o nome McDonald's, incluindo seu restaurante original. Ray depois abriu um McDonald's oficial do outro lado da rua do restaurante original dos irmãos, especificamente para destruir o negócio deles. Funcionou. O restaurante dos irmãos faliu. Essa era a verdadeira natureza de Ray Kroc. Ele não era cruel por prazer, mas era absolutamente implacável quando se tratava de negócios. Ele via o empreendedorismo como uma guerra, e na guerra você não pode ser sentimental. Os irmãos McDonald criaram um sistema genial, mas faltava-lhes a ambição para transformá-lo em um império. Ray Kroc tinha essa ambição. Aos 52 anos, falido e doente, ele viu o potencial onde os fundadores viam apenas um restaurante. Kroc assumiu o controle total em 1961 e, com uma obsessão implacável, transformou a marca numa máquina global. Ele abriu o capital em 1965 e iniciou a expansão internacional. Criou a Universidade do Hambúrguer para impor padrões fanáticos de qualidade, serviço, limpeza e valor QSCV, garantindo que um hambúrguer em Tóquio fosse idêntico a um em Miami. Kroc também inovou, ao entender que seu verdadeiro negócio era o imobiliário, não apenas a venda de comida, e foi pioneiro no marketing para crianças Ronald McDonald McLanche Feliz, para criar lealdade geracional. Ray Kroc morreu em 1984, deixando um legado que hoje vale mais de 200 bilhões de dólares. Ele não era um santo. Era um executor disposto a sacrificar relacionamentos e moralidade pelo sucesso. As 7 lições práticas dessa trajetória. Idade é desculpa. Kroc começou sua verdadeira carreira aos 52 anos. Se você acha que é tarde demais, está mentindo para si mesmo. O veículo é mais importante que o talento. O talento de vendas de Kroc só explodiu quando encontrou o veículo certo, o sistema McDonald's. Não invente, escale. A inovação muitas vezes está em reconhecer o valor criado por outros e ter a capacidade de executá-lo em escala massiva. Descubra seu verdadeiro negócio. Kroc mudou o jogo quando percebeu que estava no ramo imobiliário. O lucro real muitas vezes está oculto. Sistemas, genialidade. O segredo do McDonald's é a padronização. Se o negócio depende de você ser genial todo dia, você tem um emprego, não uma empresa. A obsessão vence o talento. Kroc não era o mais inteligente, mas era o mais obcecado. A intensidade da dedicação supera a falta de recursos iniciais. Maximização de valor, a lição controversa. Kroc tomou o negócio dos irmãos, mas liberou um valor que beneficia milhões e que os fundadores jamais alcançariam. O progresso em alto nível raramente é limpo. Curta este vídeo para ajudar o canal. Conclusão. A história de Kroc força o confronto com verdades desconfortáveis sobre ambição. O desafio é identificar algo ao seu redor que é bom, mas poderia ser grande, e aplicar a obsessão necessária para escalá-lo. Pare de culpar a falta de recursos ou o tempo. A única pergunta relevante é: você tem a obsessão e a disposição de fazer o que for necessário para construir algo real?